Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo diagnóstico médico, com o mesmo prognóstico, o mesmo tratamento, os mesmos exames. Mesma doença, mesmo ponto de partida. Anos depois, uma está saudável, ativa, vivendo bem. A outra teve complicações graves. O que mudou? Em muitos casos estudados pela ciência, o fator decisivo não foi apenas o remédio, mas o estado mental, emocional e a forma como cada uma se relacionou com o próprio corpo. Essa ideia pode soar estranha no começo, mas ela é estudada há décadas por uma área científica chamada psiconeuroimunologia. Esse campo investiga como pensamentos, emoções e crenças influenciam diretamente o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Em outras palavras, como a mente conversa com o corpo usando sinais químicos, elétricos e hormonais. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento adiante. Vamos começar com algo amplamente documentado pela medicina: o efeito placebo. Em milhares de estudos clínicos, pessoas apresentam melhora real ao tomar uma substância sem princípio ativo, apenas porque acreditam que estão sendo tratadas. A dor diminui, inflamações reduzem, sintomas de depressão melhoram e até parâmetros fisiológicos objetivos mudam. O neurocientista Fabrizio Benedetti, da Universidade de Turim, demonstrou que o placebo pode ativar a liberação de endorfinas, dopamina e opioides endógenos no cérebro. Isso não é imaginação, é bioquímica mensurável. O que muitas pessoas não sabem é que existe também o efeito nocebo. Quando alguém acredita profundamente que algo fará mal, o corpo responde negativamente. Benedetti mostrou que expectativas negativas aumentam a liberação de cortisol, ativam áreas do cérebro ligadas à dor e podem até suprimir o sistema imunológico. Ou seja, crenças não apenas aliviam sintomas, elas também podem gerar doenças. Agora vamos falar de como isso acontece no nível das células. Cada célula do seu corpo possui receptores em sua membrana. Esses receptores recebem sinais químicos vindos de hormônios, neurotransmissores e neuropeptídeos. A cientista Candace Pert, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, foi uma das primeiras a demonstrar que emoções geram moléculas mensageiras que circulam pelo corpo inteiro. Ela chamava esses mensageiros de moléculas da emoção. Quando você experimenta medo, raiva, tristeza crônica ou estresse constante, o cérebro libera substâncias como cortisol e adrenalina. Em curto prazo, isso é adaptativo. Em longo prazo, essas substâncias alteram a expressão gênica, prejudicam a regeneração celular, inflamam tecidos e enfraquecem o sistema imunológico. Isso foi amplamente estudado pelo endocrinologista Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, que demonstrou como o estresse crônico está ligado a doenças cardiovasculares, autoimunes, metabólicas e neurodegenerativas. Agora vamos ilustrar tudo isso com uma história real, documentada pela ciência. Nos anos 1970, um homem chamado Norman Cousins foi diagnosticado com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória grave e dolorosa, considerada incurável na época. Ele mal conseguia se mover e os médicos deram um prognóstico pessimista. Cousins decidiu adotar uma abordagem complementar. Além do tratamento médico, ele passou a induzir estados emocionais positivos intensos. Assistia a comédias, ria por horas, cultivava esperança e senso de propósito. O resultado foi surpreendente. Seus marcadores inflamatórios diminuíram, a dor reduziu drasticamente e sua mobilidade voltou. Ele documentou sua recuperação no livro Anatomia de uma Doença, que chamou a atenção da comunidade científica. Décadas depois, estudos confirmaram que o riso e emoções positivas aumentam a liberação de endorfinas, modulam citocinas inflamatórias
e fortalecem a resposta imune. Se isso está fazendo sentido para você, curta o vídeo agora e compartilhe com alguém que ainda acredita que mente e corpo são coisas separadas. Mas talvez você esteja se perguntando: isso significa que a mente cria todas as doenças? Não, a ciência não afirma isso. O que ela mostra é que a mente pode influenciar o surgimento, a progressão e a recuperação de doenças. Fatores genéticos, ambientais, infecciosos e comportamentais continuam sendo fundamentais. O ponto é que a mente não é um detalhe secundário. Ela é um modulador central da biologia. Um dos cientistas que mais aprofundou essa visão foi Bruce Lipton, biólogo celular e ex-professor da Universidade de Wisconsin. Em seus estudos sobre epigenética, Lipton demonstrou que o ambiente influencia a expressão dos genes. E o ambiente mais próximo de cada célula é o meio químico interno do corpo, que é fortemente influenciado por pensamentos, emoções e percepções. Em termos simples, não são apenas os genes que controlam as células, mas os sinais que elas recebem. Outro exemplo poderoso vem dos estudos sobre trauma e estresse precoce. O médico e pesquisador Gabor Maté demonstrou que pessoas expostas a estresse emocional intenso na infância apresentam maior risco de desenvolver doenças autoimunes, câncer e distúrbios inflamatórios ao longo da vida. O mecanismo envolve alterações duradouras no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela resposta ao estresse. Agora pense nisso. Se emoções negativas crônicas podem desregular o corpo, o que emoções positivas, sustentadas, podem fazer? Pesquisas lideradas por Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, mostram que estados emocionais positivos ampliam a resiliência fisiológica, melhoram a variabilidade da frequência cardíaca e fortalecem o sistema imunológico. Isso nos leva à ideia de conversar com as células. Essa expressão não é literal, mas é funcional. Quando você muda seu estado emocional, você muda o coquetel químico que banha cada célula do seu corpo. As células respondem a isso, ajustando o metabolismo, reparo, inflamação e até divisão celular. Práticas como meditação, visualização e atenção plena foram estudadas por pesquisadores como Jon Kabat-Zinn, fundador do Programa de Redução do Estresse, baseado em mindfulness, aplicado em hospitais ao redor do mundo. Estudos mostram que a meditação pode reduzir a expressão de genes pró-inflamatórios, aumentar a atividade da telomerase, ligada ao envelhecimento celular, e melhorar a resposta imune. Antes de continuar, se você está achando esse conteúdo valioso, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso garante que você receba mais conteúdos baseados em ciência sobre mente, corpo e consciência. Agora vamos a outra história ilustrativa. Uma mulher, diagnosticada com câncer em estágio inicial, participou de um estudo conduzido pelo oncologista Carl Simonton. Além do tratamento convencional, ela foi orientada a praticar visualização diária. Em suas imagens mentais, ela via o sistema imunológico reconhecendo e destruindo as células tumorais. Ela não abandonou a medicina, mas passou a participar ativamente do próprio processo de cura. Estudos de acompanhamento mostraram que pacientes que adotavam essa postura apresentavam melhor qualidade de vida e, em alguns casos, maior sobrevida. O que acontece nessas práticas não é mágica. Visualizações ativam áreas cerebrais semelhantes às ativadas pela experiência real. Isso foi demonstrado por estudos de neuroimagem conduzidos por Stephen Kosslyn, de Harvard. O cérebro não distingue completamente entre uma experiência real e uma vividamente imaginada, e o corpo responde ao cérebro. Mas há um alerta importante aqui. Culpar a pessoa doente pela própria doença é um erro grave e antiético. A ciência não diz que alguém adoece porque pensou errado. O que ela mostra é que estados mentais podem aumentar ou diminuir riscos, acelerar ou desacelerar processos.
O conhecimento serve para empoderar, não para culpar. A grande mudança de paradigma é entender que você não é um passageiro passivo do seu corpo. Você é um participante ativo. Suas emoções, crenças, expectativas e hábitos mentais estão constantemente enviando sinais às suas células. Cada pensamento recorrente é um estímulo bioquímico repetido. Cada emoção sustentada é um ambiente interno prolongado. Ao longo do tempo, isso importa. Muito. Se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de enxergar a saúde, curta, compartilhe e se inscreva. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. A ciência moderna está ampliando as possibilidades de cura, equilíbrio e bem-estar. Essa não é uma promessa milagrosa. É um convite à responsabilidade, à consciência e ao autoconhecimento. Porque, no fim das contas, você está conversando com suas células o tempo todo. A pergunta é: o que você tem dito a elas? Antes de continuarmos, curta, se inscreva e compartilhe para receber mais conteúdos como este. Agora, para encerrar esse conteúdo de forma prática e experiencial, eu quero te convidar a não apenas entender essas ideias, mas a senti-las no próprio corpo. Antes disso, é importante compreender um ponto essencial. Muitas doenças não surgem apenas de fatores biológicos isolados, mas de experiências emocionais não resolvidas. A ciência chama isso de memória emocional e estresse psicossocial crônico. Situações vividas no passado, como traumas, perdas, rejeição, medo constante, culpa, raiva reprimida, podem ficar registradas no sistema nervoso como estados permanentes de alerta. Quando uma experiência emocional intensa não é processada, o corpo continua reagindo como se o perigo ainda existisse. O cérebro mantém ativos circuitos de sobrevivência, estimulando a liberação contínua de cortisol e adrenalina. Com o tempo, esse estado altera o funcionamento dos órgãos mais sensíveis ao estresse, como intestino, sistema imunológico, sistema cardiovascular e sistema hormonal. O médico alemão Reich Gerd Hammer, apesar de suas teorias controversas em alguns pontos, trouxe à tona uma observação que hoje é amplamente estudada por outros cientistas. Choques emocionais intensos precedem muitos processos patológicos. Hoje, pesquisas em epigenética e neurociência confirmam que eventos emocionais podem ativar ou silenciar genes relacionados à inflamação, à reparação celular e à imunidade. Gabor Maté reforça que a doença muitas vezes surge quando o corpo diz não, depois de anos em que a mente não pôde dizer. Emoções não expressas não desaparecem. Elas se transformam em sinais biológicos. Agora vem a parte transformadora. Se experiências passadas podem contribuir para a criação de doenças, estados internos conscientes podem participar ativamente do processo de cura. E é aqui que entra a meditação guiada. A partir de agora, se você puder, pare por alguns minutos. Se estiver ouvindo esse vídeo, encontre uma posição confortável. Se estiver sentado, mantenha a coluna ereta, mas relaxada. Se estiver deitado, apenas permita que o corpo seja sustentado. Feche suavemente os olhos. Comece levando sua atenção para a respiração. Não force nada. Apenas observe o ar entrando e saindo. Inspire pelo nariz, sentindo o ar preencher o peito e o abdômen. Expire lentamente pela boca. A cada expiração, imagine que seu corpo solta tensões acumuladas. Ombros relaxam. Mandíbula relaxa. O rosto relaxa. Agora, leve sua atenção para dentro do seu corpo. Sinta que você não é apenas alguém que possui um corpo, mas alguém que habita esse corpo. Cada célula está viva, respondendo a estímulos, ouvindo sinais químicos e elétricos. Imagine que sua consciência é como uma luz suave que começa no topo da cabeça e lentamente desce pelo corpo. Essa luz não força, não invade. Ela apenas observa com presença e cuidado.
Se você sabe que existe alguma região do corpo que precisa de cura, um órgão, um tecido, uma dor, uma inflamação, leve essa luz até lá. Não tente consertar nada, apenas esteja presente. Agora, em silêncio ou mentalmente, comece a conversar com essa região. Use palavras simples, sinceras. Diga algo como: eu vejo você. Eu reconheço o que você passou. Obrigado por tentar me proteger. Reconheça que, em algum momento do passado, aquela resposta do corpo pode ter sido uma tentativa de adaptação a uma situação difícil. O corpo nunca erra. Ele sempre tenta sobreviver. Agora imagine que, ao inspirar, você leva oxigênio, nutrientes e calma até essa região. Ao expirar, visualize células antigas, inflamadas ou desorganizadas, sendo gentilmente substituídas por células novas, saudáveis e equilibradas. Não force imagens complexas. O importante é a intenção e o estado emocional. Estudos mostram que sentimentos de segurança, gratidão e compaixão criam um ambiente químico favorável à regeneração. Diga mentalmente: vocês estão seguras agora. O perigo passou. Podem relaxar. Imagine as células recebendo essa mensagem. Receptores celulares se ajustando. Inflamação diminuindo. Tecidos entrando em um ritmo natural de reparo. Se alguma emoção antiga surgir, tristeza, medo, raiva, não lute contra ela. Apenas reconheça. Emoções sentidas conscientemente deixam de precisar se manifestar pelo corpo. Permita-se sentir e liberar. Agora, leve a atenção para o coração. Sinta a região do peito. Imagine uma sensação de calor suave, como se o coração estivesse irradiando coerência para todo o corpo. Estudos do HeartMath Institute mostram que estados de coerência cardíaca influenciam diretamente o cérebro e o sistema imunológico. A partir desse estado, repita internamente: meu corpo sabe se curar. Eu coopero com esse processo. Estou criando um ambiente interno de equilíbrio. Fique alguns instantes apenas respirando, sentindo, permitindo. Quando estiver pronto, comece a trazer sua atenção de volta ao ambiente. Mexa lentamente os dedos das mãos e dos pés. Perceba o contato do corpo com o chão ou com a cadeira. Ao abrir os olhos, leve consigo a compreensão de que essa conversa não termina aqui. Cada pensamento recorrente, cada emoção sustentada, cada momento de presença é uma mensagem enviada ao seu corpo. Curar não é um evento isolado. É um relacionamento contínuo entre você e suas células. E quanto mais consciente for essa relação, mais o corpo poderá sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de regeneração. Se isso fez sentido para você, comente: eu crio meu corpo perfeito e saudável. Nos vemos em breve.